Olá, queridos irmãos, igreja, prazer muito grande mais uma vez voltar a conversar um pouquinho com os irmãos, falar das grandezas de Deus e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E nesse momento aqui num lugar um tanto diferente, tive que subir um morrinho para a gente se conectar, mas Deus é bom o tempo todo e nós não poderíamos deixar de transmitir esse recado de Deus para o seu coração. Então, querida igreja, sinta-se abraçado por todos nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo de quarentena, dos cuidados contra o coronavírus. Nós queremos louvar a Deus por sua vida e também te orientar para que tome as devidas providências, o seu cuidado, evite aglomeração, como já temos sempre falado. E o nosso desejo é que Deus possa fazer com que esse tempo passe muito rápido e nós possamos retornar às nossas atividades normais, tá bom? Mas sinto-se abraçado por todos nós nessa manhã de domingo, tão salutar, tão expressiva. Nesta manhã também nós temos aniversariantes, e hoje faz aniversário a Ana Beatriz, o seu primeiro aniversário, né? Então, parabéns para Ana Beatriz, parabéns aos papais, né? Aline e Daniel, que Deus grandemente abençoe a sua casa, a sua família, como também o Júnior, né? E Juliana Crispilho, Júnior Viana. Então receba aí o nosso abraço, né, por mais esse ano de vida conjugal. Que Deus grandemente abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e que todos os seus sonhos sejam prósperos em nome de Jesus. Meus amados, nós queremos deixar um nosso abraço a todos os irmãos que estão sintonizando conosco e que estão participando conosco desse momento de culto, desse momento de celebração, desse momento em que a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus. Então, tanto mesmo distante, mas nós estamos conectados, nós estamos aqui ministrando a vida da igreja. E nesse momento eu quero orar com os irmãos, eu quero orar com a minha igreja, eu quero orar com o meu povo. Então, curva a sua cabeça nesse momento e vamos agradecer a Deus. Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui diante do Senhor. Nós te louvamos pelo teu grande e infinito amor que tem demonstrado para conosco. Nós te louvamos pela tua graça, que é maior do que tudo na nossa vida. Nós te louvamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nesta manhã nós nos reunimos em vários locais, em várias igrejas em casas, para te cultuar, para te adorar, para declarar que somos dependentes do Senhor e como nós te adoramos. Deus, nós certamente temos a necessidade de congregar, de estarmos juntos, mas o Senhor cuida de nós e no seu tempo faz belo todas as coisas. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, que o Senhor abençoe a vida dos nossos anciãos, dos nossos irmãos idosos que estão em casa também aguardando o desenrolar de todas essas coisas. Deus nos abençoa. Toma conta da nossa cidade, Senhor. Toma conta da nossa vida, Senhor. Toma conta de tudo que temos e somos. Toma conta dos governantes para que possamos ter tempo de paz em meio a esse caos que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu estou aqui em Guarulhos, né? Estou aqui no alto do morro, como os irmãos podem estar observando. Eu precisava achar um local tranquilo para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. E achei esse lugar, né? Muito lindo, no meio aqui do capim, da vegetação, mas eu espero compartilhar com você desse tempo, né? Desse momento tão especial que não poderíamos deixar de passar. Quero desde já também agradecer ao Davidson. O Davidson hoje estará pregando hoje às 19 horas. Então, irmão, sintonize, né? Não deixe de participar dos cultos online da nossa igreja. Meus amados, eu quero ler com os irmãos Josué 24:15. Eu quero refletir com os irmãos nesse tempo sobre esse texto. Minha casa, minha igreja. Ou seja, minha igreja é minha casa. E Josué, a palavra de Deus em Josué 24:15, ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados,
Muitas pessoas questionam, muitas pessoas perguntam: a minha casa verdadeiramente é a extensão? Ou seja, a minha igreja é a extensão da minha casa? Ou a minha casa é a extensão da minha igreja? O que os irmãos pensam? O que os irmãos acham com esta colocação? A sua casa é uma extensão da sua igreja? A sua igreja é uma extensão da sua casa? Bem, se você diz que sim em ambas perguntas, eu quero dizer que você está correto, você está certo, você está no pensamento, no propósito firme que Deus constituiu igreja e constituiu família, que a nossa casa deve ser uma igreja do Senhor. Então, quando dizemos que a igreja é uma extensão da nossa casa, nós estamos reconhecendo que famílias fortes também criam igrejas fortes. Mas nesse contexto que nós estamos vivendo, quantas famílias têm estado desestruturadas, famílias enfraquecidas, e evidentemente quando nós passamos por esses infortúnios, as nossas igrejas elas também sofrem os desafios que acontecem no nosso lar. E eu quero, nessa informação, assim como Josué estava compartilhando com o povo naquele momento tão importante, em que ele abre o parênteses e chama o seu povo para uma tomada de decisão. A quem servir? A quem vocês querem servir? O povo vivia um tempo contraditório, um tempo de muita complicação. O povo geralmente foi muito desobediente, como é nos dias atuais. E Josué, então, convoca a esse povo a um momento de reflexão. E ele diz: olha, se vos parece mal, então, servir ao Senhor, que sirva. Querem que servir os deuses amorreus, os deuses em cujas terras vocês habitam? Vocês fiquem à vontade por servir, por adorar. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: eu não vou acompanhar a ideia da maioria, eu não vou acompanhar vocês, mas eu quero dizer que eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então, meus amados, quando a gente olha dessa forma de minha casa, minha igreja, ou minha igreja é a minha casa, casa onde Deus habita, minha casa é uma casa que serve ao Senhor. Qual o grau de intimidade, qual o grau de relacionamento, qual é o momento da sua vida em que nesse tempo a sua igreja tem se colocado como, a sua casa tem se colocado verdadeiramente como igreja? Bem, a minha igreja, a minha casa, ela serve sempre ao Senhor. Se nós olharmos a igreja primitiva, nós vamos, em Atos dos Apóstolos, ali nós vamos encontrar as igrejas se reunindo em casas, e não em prédios, como temos hoje, né? Mas as igrejas, até mesmo os judeus que se convertiam, que iam ao templo, também tinham as casas como lugar do repartir do pão, do compartilhar do pão. E diz Atos 2, 46 e 47 que e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então preste atenção, irmãos. A minha igreja, a minha casa, quando é uma extensão da igreja, ela é um lugar de salvação. Ela é um lugar onde Deus salva pessoas, e essas pessoas são conduzidas, e aí então a gente tem as nossas células, nós temos os nossos PGs, essas pessoas são agregadas, essas pessoas são consolidadas na fé, e logo após elas são dirigidas, encaminhadas para a igreja, elas estão lá firmes, porque a minha casa é uma extensão da igreja, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos, e essas pessoas eram salvas no seu dia a dia, no contato, no viver, no conviver com as pessoas. Então, meus amados, para esse tempo, a sua casa também tem servido ao Senhor com esse propósito? Quando Josué uma situação pecaminosa de Israel, falando sobre a sua infidelidade, por ter pecado, por ter dado brecha para outros deuses assumirem comandos da sua vida, ele disse: olha, sabe de uma coisa, eu e a minha casa, nós seremos ao Senhor. Haja o que houver, o que acontecer, a minha casa sempre será uma casa que serve ao Senhor. Meus amados, nesse domingo de manhã,
O meu desejo é que a sua casa também seja sempre reflexo do amor de Deus, do cuidado de Deus. Que a sua casa sirva ao Senhor, independente do momento que você esteja passando. A sua casa, ela há de ser sempre um lugar de bênção. Mas em segundo lugar, Josué ele destaca para a nossa vida a questão da importância da nossa casa. Qual a importância que a sua casa tem? Quando o nosso lar se torna uma extensão da igreja, e a igreja se torna então a extensão do nosso lar, não temos tempo para desânimo. Nós não temos tempo para viver as críticas. Nós não temos tempo para perder tempo. A nossa casa, nós entendemos que ela é para a glória de Deus. E é baseado na glória de Deus que constituímos nossos lares. O pecado pode nos atrapalhar. E como atrapalha? A comunhão, a convivência com uns com os outros. O pecado nos afasta de Deus. Mas, meus amados, quando nós olhamos para a graça de Deus, que é maior do que tudo na nossa vida, nós podemos ter liberdade, nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos engrandecer ao Senhor, nós podemos servir ao Senhor, independente das crises que tivermos enfrentando, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Quando nós falamos da importância da casa, nós queremos dizer também que muitos têm se esquecido que o culto a Deus começa em casa. Às vezes a gente vai para a igreja e nós falamos assim, bem, hoje eu vou para a igreja para prestar o culto. Meus amados, ao sairmos de casa, nós precisamos sair já com a intenção e sabendo que o meu culto já começou. Confraternizar, viver em comunhão. O culto não começa na igreja, ele começa sim a partir do momento que eu me predisponho a cultuar ao Senhor. Através do nosso momento devocional, através da leitura diária da Palavra de Deus. E aí nós passamos a entender que a minha igreja é muito importante. Porque a minha casa é uma extensão da minha igreja. Eu passo a entender como é importante a vida eclesiástica. Eu passo a entender como é importante a vida no lar, porque o meu lar é uma extensão da igreja. O meu lar reflete a minha igreja. A minha igreja reflete as atitudes, pensamentos e a minha vida no lar. Por isso, irmãos, nós não podemos abandonar a igreja, muito menos abandonar o nosso lar. E claro que a gente também destaca que hoje nós não estamos abandonando a igreja, mas por uma questão, né, de orientação, nós estamos realizando os cultos online, nós estamos mais distante dos irmãos, nós não podemos nos abraçar, mas não quer dizer isso que estamos impedidos de nos relacionar, né, ainda que virtualmente. Mas a nossa casa sempre será reflexo de uma igreja positiva, de uma igreja que adora, de uma igreja que se importa. Portanto, meus amados, o seu lar é uma extensão da igreja. A igreja é uma extensão da sua casa. E certamente, agindo dessa forma, nós estaremos alegrando o coração de Deus. Mas qual é a importância da igreja para a sua vida? Qual é a importância da igreja para a sua família? Qual é a importância da igreja no mundo, irmãos? Meus amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, no Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Quando a gente para olhar esse contexto da vida de Davi, o sonho de Davi é ver onde Deus estava presente. Pausa um pouquinho aí. O sonho de Davi era viver onde Deus estava presente.
qual lugar da sua vida que Deus ainda não se faz presente? Ora, pastor, eu sou servo do Senhor. Ora, pastor, eu sou crente. Meus amados, mas existem coisas na nossa vida que Deus não chega lá. Deus não chega porque nós não abrimos a porta. E a gente sempre fala que Deus não invade o coração de ninguém. E quando nós passamos a entender, como Davi, que o sonho dele era viver onde Deus estava, eu pergunto, na sua casa Deus está lá? Eu não sei quantas pessoas que não são membros da igreja estão participando do culto online nessa manhã, mas se você está me ouvindo e você não faz parte ainda de nenhuma igreja, eu pergunto a você, Deus está na sua casa? Você tem o privilégio de ter Deus na sua casa, na sua vida? Davi diz que o privilégio dele era estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos irmãos, quando nós passamos a entender então essa grandiosidade de estar na casa de Deus, de ser privilegiado de estar na casa de Deus, de viver na casa de Deus, eu posso dizer que a minha casa também é extensão da igreja, igreja é extensão da minha casa. Então, se Deus se faz presente na minha vida, se eu estou na igreja, Ele está lá. Se eu estou em casa, Deus também está. Se eu estou no meu trabalho, Deus também está. Porque eu faço parte desse contexto de intimidade com Deus. De vida com Deus. E ali, onde quer que a gente esteja, em casa, na igreja, nós adoramos, nós bendizemos. Nós proclamamos a graça do Senhor. Minha casa, minha igreja, é extensão do amor, do cuidado de Deus. E quando nós falamos de família, né, pensamos nessa constituição de Deus, família é bênção de Deus para sustentar o mundo. Família é bênção de Deus para sustentar e manter a igreja viva. Família é bênção de Deus para abençoar e salvar o mundo. Eu não sei como está hoje a sua vida e quais os sonhos, as perspectivas que você tem quanto a esse posicionamento. Se vos bem servirdes aos deuses que serviram vossos pais em outras ocasiões, em outros lugares, a outros deuses, que façam. Mas eu quero dizer que eu e minha casa nós vamos continuar servindo ao Senhor. A minha casa será sempre extensão do templo do Senhor. A minha vida será sempre lugar onde Deus habita, faz morada e realiza milagres. Meus amados, eu quero finalizar minha fala aqui, um tanto curta, porque também aqui não tem Wi-Fi, então ela vai embora mesmo. Eu quero concluir dizendo que a vontade de Deus é que o endereço do céu seja o endereço da sua casa. Olha só que profundidade. Que o endereço do céu seja o endereço da sua casa. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a sua casa tem que ser um lugar de bênção, de alegria, de paz, de harmonia. A sua casa tem que ser o endereço do céu. E quando nós pensamos em céu, nós pensamos em coisas boas, é verdade? Nós pensamos num lugar tão tranquilo quanto este que os irmãos talvez estejam vendo lá no fundo. Se olhar daqui de cima, nós vamos ver um lugar, uma planície tranquila, calma. Deus deseja que a sua casa, a minha casa, seja assim, onde a paz do Senhor habite todos os dias. Deus deseja que o endereço da minha casa seja o endereço dele, do céu. Deus deseja que a minha casa seja um pedacinho do céu. Deus deseja que
o seu endereço seja direcionado e apontado para nós todos os dias. Naquela casa, a minha presença está lá. Aquela é minha casa, aquela é minha morada. Sua casa será o endereço do céu quando ela for dirigida pelo Senhor. Talvez você esteja nesta manhã passando por algumas aflições, por algumas razões, por alguns motivos extras e que fogem do nosso controle. Talvez a sua casa hoje, o endereço esteja um tanto turvo. E a palavra de Deus nessa manhã diz que a sua casa será o endereço do céu quando ela for dirigida por Deus, pela presença de Jesus, pela presença do Santo Espírito do Senhor. Então, meus queridos, que a minha e a sua casa seja assim, endereço de Deus, onde as pessoas possam olhar. Essa casa teme ao Senhor. Essa casa faz toda a diferença. Essa casa é diferente. Essa casa é uma casa feliz. Essa casa é uma casa que adora a Deus. Essa casa é uma casa onde Deus se faz presente, multiplicando, transformando, trazendo expectativa, salvação, trazendo esperança e renovando sempre a fé. Portanto, meus amados irmãos, eu quero então fechar, voltando ao texto inicial. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão habitando. Mas eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, querida igreja, servir ao Senhor é um privilégio. E ter a minha casa como extensão da igreja é um privilégio. Ter o meu endereço como endereço do céu, ou o endereço do céu ser o endereço da minha casa, é um privilégio que Deus dá àqueles que o buscam de todo o coração e que têm a sua vida, a sua casa, o seu dia a dia em plena comunhão e sendo esses então dirigidos pelo Senhor Jesus. Portanto, que nesta manhã de domingo, às 10h25 da manhã, o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida. Que o Senhor possa muito ainda fazer em prol de você, do seu cuidado, que você possa viver a vida que você crê que as coisas, elas estão no controle de Deus. Deus não perde o controle de nada. Então confie no Senhor e verdadeiramente serás alimentado, verdadeiramente serás cuidado, verdadeiramente terás todo o cuidado e proteção de Deus. Que nesta manhã o Espírito do Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus querido, te louvamos por mais essa oportunidade em proclamar a tua palavra aqui. Pode soprar as coisas maravilhosas que o Senhor fez e colocou diante dos nossos olhos. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui e compartilhar com os meus irmãos de tantos lugares que a minha casa é a extensão da igreja e que o endereço do céu é o mesmo endereço da minha casa. Que esse privilégio, Deus, eu nunca perca. Que eu possa ter Jesus como Senhor sempre, orientando, direcionando e eu obedecendo a cada determinação. Que o Senhor possa nesse momento curar aqueles que necessitam da cura. Que o Senhor nesse instante possa renovar as esperanças daqueles que já estão desesperançados. O Senhor é a nossa esperança e a nossa bandeira. Pedimos pelo nosso município, Senhor, nesse momento de preocupação. E pedimos pelas famílias que estão envolvidas, hoje adoentadas pelo coronavírus. Deus, tenha misericórdia e não permita que essa doença propague no meio daquela família, mas que aquele irmão, que é teu filho, Senhor,
seja curado no nome de Jesus. Nós temos certeza de que o Senhor há de continuar fazendo maravilhas no meio da sua vida, na vida da sua família, como também na vida do nosso município. Nós já te agradecemos, porque de todo mal e que a sua graça seja sobre nós e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, que Deus a todos abençoe. Bem, olha só, dá só uma olhadinha lá para o final. Bem, hoje eu estou aqui, né? Nós estamos assim. Legal? Então, isso aqui é nosso descanso. Isso aqui é o nosso Guarulhos. Que Deus então possa nos abençoar. Deus nos abençoe grandemente. Temos um domingo muito feliz. Tá? E à noite, não esqueçam, nós temos o nosso pregador, irmão Davidson. Tá bom? Davidson estará ministrando ao nosso coração nessa noite. Um beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau.